Vamos lá. Olha, na aula passada, nós tínhamos um conteúdo de revisão, que era uma função do primeiro grau. Então, a partir daqui, podemos dizer que ele vai ser o assunto 1 de física esse ano. Então, o assunto 1 vai ser escalas termométricas. Então, aqui nós vamos definir o que é temperatura, nós vamos definir também o que é calor, e vamos analisar algumas medidas de unidades que eles utilizam como parâmetro de medir esse fator chamado temperatura, ok? Então vamos lá. Então, olha, essa primeira parte se chama termologia. O que é termologia? Termologia é a parte da física que estuda fenômenos relacionados com calor e temperatura. Então, olha, essa primeira parte de estudo se chama termologia, certo? Então, a termologia é uma parte da física, lembrando que física é toda ciência natural. Física é uma ciência natural que compreende a natureza a partir da sua manifestação fenomênica e a compreende a partir das relações matemáticas. Então, a física é uma ciência experimental, porque analisa os fenômenos da natureza e tenta descrevê-los a partir de relações matemáticas. Ok? Então vamos lá. Primeiro, cabe aqui nós definirmos o que é temperatura e depois o que é calor. Olha, quando nós nos referimos à temperatura de um corpo, nós estamos relacionando diretamente ao grau de agitação que as moléculas possuem em um determinado corpo. Então, quanto mais agitadas estiverem as moléculas, maior a velocidade de vibração que elas possuem. Então, energia e temperatura são fatores que estão relacionados. Quanto maior a velocidade de um sistema, quanto maior a velocidade das partículas pertencentes a um sistema, maior a sua temperatura. Ok? Então, o calor, ó, definimos temperatura, e o calor é o seguinte: calor nada mais é do que a energia térmica em transição. Então, o calor não é um tipo de energia que está armazenado. O calor é um tipo de energia que está em transição. E o calor acontece devido à diferença de temperatura. Então vamos lá. Ó, veja essa imagem aqui. Nós denominamos esse corpo em vermelho, ó. Nós denominamos esse corpo em vermelho como sendo corpo quente. E esse corpo em azul, corpo frio. O que seria, nesse caso, um corpo quente e um corpo frio? Esse corpo quente aqui, olha, vai ser um corpo com maior temperatura. Eu vou colocar aqui, temperatura maior. Isso aqui é a temperatura maior. Então, eu vou chamar isso de TV. Vou chamar isso aqui temperatura do vermelho e temperatura do azul. Observe o seguinte: o grau de agitação molecular desse corpo, aqui nós estamos representando sendo maior que esse, e o calor vai ser a transferência de energia. E essa transferência de energia, ela acontece do corpo quente para o corpo frio. O que significa que a transferência de energia, a transferência de energia térmica, ela acontece do corpo de maior temperatura para o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vamos exemplificar. Exemplo. Tem um recipiente na geladeira. Você pega esse recipiente. Aí, na hora, você sente que ele está com a temperatura menor do que a sua. Você tem essa sensação, ok? Então, o que acontece? O frio que você sente, nada mais é do que a perda de calor. Por quê? Porque o seu corpo
está com a temperatura maior do que a temperatura do corpo que está dentro da geladeira e você está cedendo calor para ele. Você está cedendo calor para ele. Então, você está tendo a sensação de que está com frio. Por quê? Porque você está perdendo calor. A energia está sendo transferida de você para o corpo. Agora, um outro exemplo. Você entra em uma sala com ar-condicionado. Outro exemplo, você entra em uma sala com ar-condicionado. A temperatura do ar está menor do que a temperatura do seu corpo. Então, o seu corpo vai ceder energia para o ar. Ok. Agora, vamos colocar uma condição diferente. Você está na rua e sente um mormaço. Sente mormaço, sente calor. O que é isso? O que é esse calor? Observa que nessa condição tem o ar que está com a temperatura maior que a sua e você está recebendo a energia, essa energia térmica em transição do ar. Então, olha, o calor nada mais é do que a energia térmica em movimento da fonte quente para a fonte fria, do corpo com maior temperatura para o corpo com temperatura menor. Ok. Olha, aí o que eu falei. As partículas, todos os corpos, seja ele qual for, ele apresenta partícula. Que é partícula? Vamos colocar pequenas porções de matéria. E essas pequenas porções de matéria estão em agitação, estão em movimento. Quanto maior a temperatura, maior essa agitação. Vamos colocar um exemplo prático. Vamos supor o seguinte aqui. Esse caso aqui, vamos supor que seja a molécula da água. A molécula da água em estado sólido. Vamos colocar substância em estado sólido. Quando uma substância está em estado sólido, ele apresenta volume definido, ele apresenta uma estrutura consistente e as partículas estão próximas uma das outras. À medida em que você fornece energia, fornece, vamos dizer, calor, a temperatura do sistema vai o quê? Se agitando. Aí a água, que era gelo, passa a ser líquido. Observa que as moléculas, já no estado líquido, elas não apresentam volume definido. O volume é o volume do recipiente. Eles apresentam uma certa mobilidade. Elas diminuem a consistência. E à medida que você fornece mais calor ainda, aí as partículas vão ficando mais difusas, mais afastadas uma da outra, com alta velocidade, que é o que nós chamamos de estado gasoso. Então, quanto maior a temperatura de um sistema, maior a velocidade que ele vai ter, maior a velocidade das partículas, maior a agitação térmica. Aqui. Menor temperatura, olha como as partículas estão juntinhas. Maior temperatura, olha como as partículas estão coesas. Ok. Agora aqui, pessoal, existe uma coisa que é chamada de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Vamos lá. Equilíbrio térmico acontece o seguinte. Ó. Vou representar aqui. Eu tenho um corpo. Aqui, que eu vou chamar isso aqui de temperatura maior, Tn. E eu tenho um corpo próximo aqui, que eu vou chamar de Tn. Maior aqui, vou chamar isso aqui de maior, isso aqui de menor. Aí nós já definimos o seguinte, ó, que o calor ele passa da fonte quente para a fonte fria, ou seja, da temperatura maior para a temperatura menor. Só que vai chegar um ponto, pessoal, que vai acontecer o seguinte. Vai existir transição de calor do corpo de temperatura maior para o de menor, até o ponto dos dois entrarem em equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é quando os dois estiverem com a mesma temperatura. Então, eu vou ter uma temperatura de equilíbrio aqui. Então, existe transferência de calor até os corpos apresentarem um equilíbrio térmico.
ok? Então, um corpo próximo ao outro vai transferir calor até existir o equilíbrio térmico. Qual é o equilíbrio térmico? Os dois corpos apresentarem a mesma temperatura. Aqui ele fala da lei zero da termodinâmica. O que diz? Se os dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então, olha, observe o seguinte. O que é equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é apresentar a mesma temperatura. Então, se o corpo A tem a mesma temperatura que o corpo C, olha, eu vou colocar aqui. Corpo A tem a mesma temperatura que o corpo C. Ó, corpo A tem a mesma temperatura do corpo C. O corpo B, olha, o corpo B tem a mesma temperatura do corpo C. Observa, se eu igualar esses fatores aqui, ó. A temperatura do corpo C sendo igual à temperatura do corpo A. A temperatura do corpo C sendo igual à temperatura do corpo B. Então, a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Então, olha, o que diz a lei zero da termodinâmica? Se dois corpos estão em equilíbrio com o terceiro, então, se o corpo A estiver em equilíbrio com o corpo C, se o corpo B estiver em equilíbrio com o corpo C, o corpo A e B também estão em equilíbrio. O que é equilíbrio? É apresentar a mesma temperatura. Equilíbrio térmico é apresentar a mesma temperatura. Olha, nós temos aqui alguns dispositivos para medir a temperatura, que é o termômetro. Então, o termômetro é um dispositivo utilizado para medir a temperatura. E como funciona? Funciona da seguinte forma. Você coloca o termômetro em um corpo, ok? Esse termômetro, ele vai receber calor do corpo. Ele recebe calor. À medida em que ele recebe calor, ele vai recebendo até entrar em equilíbrio. Quando ele está em equilíbrio, a temperatura do termômetro vai ser a mesma temperatura do corpo. E eu não sei se vocês já perceberam que o termômetro ele tem um líquido dentro chamado de mercúrio. Por que o mercúrio se dilata? Perceba, à medida em que o termômetro está no nosso corpo, aquele líquido chamado mercúrio ele vai aumentando, ele vai se dilatando. Por quê? A dilatação acontece porque as partículas do mercúrio vão se distanciando, vão se afastando uma das outras. Então, à medida em que o corpo à medida que o corpo absorve calor, o que vai acontecer é que as partículas vão ficarem mais agitadas, essa agitação vai promover um aumento da temperatura e as partículas vão se distanciar uma da outra. A partir do momento que existe um distanciamento das partículas, vai haver um aumento no volume, ok? É isso que acontece com o termômetro. Aí o termômetro, ele é utilizado para medir as temperaturas e o que acontece no termômetro? Ó, o volume de um líquido aumenta, né? Como você pode perceber que a temperatura está maior? Você coloca o termômetro em um corpo. Ele está com aquele nível maior. Então, ele apresenta ele medir um corpo com maior temperatura. Tem também o comprimento de um sólido. Exemplo, se você pegar uma barra de metal e expor há muito tempo ao sol, ela vai aumentar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem algumas portas, principalmente de metal e de ferro, quando ficam expostas ao sol muito tempo, elas começam a travar. Por que elas começam a travar? Porque elas receberam muito tempo calor advindo do sol, ela absorveu o calor e ela dilatou, ela aumentou de comprimento. Então, isso também é um mecanismo de visualização de que está acontecendo um fenômeno térmico. Um outro ponto é o volume de um gás. Se você pegar, colocar a panela, aquecer, encher de água e colocar uma pressão, você vai perceber o seguinte: à medida em que a temperatura vai aumentando,
a panela de pressão vai estabelecer uma maior força por unidade de área. As partículas do ar, ela vai bater em relação à superfície, as partículas de ar vai bater com maior frequência nas paredes do recipiente. Então, isso é uma forma de observar que existiu uma modificação de temperatura. Existe um ponto aqui, ó, que nós chamamos de ponto de graduação. O que seria o ponto de graduação? Para se medir um termômetro, para se calibrar um termômetro, você tem que pegar dois pontos. O ponto de fusão do gelo e o ponto de vaporização da água. Esse ponto de fusão do gelo e o ponto de vaporização da água serão interessantes para se ter uma calibração de um termômetro. Aí, a partir daqui, que nós vamos observar o seguinte, que existem escalas termométricas. Nós temos as escalas em Celsius, que é o que mais utilizamos aqui no Brasil, onde o ponto de fusão do gelo, o ponto em que a água líquida se transforma em sólido é zero, chamado de 0 graus Celsius, e o ponto em que a água começa a virar vapor é 100 graus Celsius. Isso aqui na escala Celsius, onde a distância do 0 para 100 apresenta 100 unidades. A escala Fahrenheit, aqui eu tenho 32 e 212. O 32 é o ponto de fusão do gelo e 212 é o ponto de ebulição. E aqui eu tenho 180 partes. 180 partes. Só são escalas diferentes. Escalas para medir temperatura. Só que essa escala é mais utilizada em países de língua inglesa. A escala Fahrenheit. E a escala Kelvin, ela apresenta o seguinte ponto. É 273 o ponto de fusão e 373 o ponto de ebulição. Agora ela apresenta um detalhe. O detalhe é o seguinte, que o Kelvin, ela é uma grandeza baseada no zero absoluto. Lembra que eu falei para vocês que temperatura mede o grau de agitação das partículas. Então, o Kelvin, ele nos deu o seguinte, ó, eu vou colocar o ponto zero como se as moléculas estivessem inertes, como se elas estivessem sem movimento. Então, esse zero aqui é o ponto em que as partículas estão em repouso em um determinado sistema. Ok, aqui há as fórmulas de como transformar de Celsius, ó. Isso aqui é a temperatura em Celsius, ó. Aqui é a temperatura em Fahrenheit e aqui é a temperatura em Kelvin, ok? Vou fazer uma questão aqui para vocês. Observam. Um jornalista em visita aos Estados Unidos passou pelo deserto de Mojave, onde eram realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Então, olha, ele observou que existia um painel e esse painel ele dava a temperatura em Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou 45 graus Celsius. Determine o valor que ele havia observado no painel. Então, ele quer saber a temperatura em Fahrenheit, onde a questão nos dá o valor da temperatura em graus Celsius. Aí observa o seguinte, ó. Para transformar de graus Celsius para Fahrenheit, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9.
Observa. Ele deu aqui a temperatura em Celsius, pessoal. Celsius, ele quer a temperatura em Fahrenheit. Então, a temperatura em Celsius é 45. No lugar dessa temperatura em Celsius aqui, eu vou colocar o valor 45. Dividir por 5 aqui. Vai ficar temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dividir 45 por 5. Eu vou dividir aqui 45 por 5. 45 dividido por 5 vale 9. Então, aqui eu vou ter o 9. Vai ficar 9 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esse 9 aqui está a dividir, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 9 vezes 9 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 9 vezes 9 vale 81. Então, vai ficar temperatura em Fahrenheit menos 32. 9 vezes 9, 81, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Esse menos 32 está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar 81 mais 32 vai ser a temperatura em Fahrenheit. 81 mais 32. 81 mais 32 vale 113. Então, olha, a temperatura em Fahrenheit vale 113 graus. Ok? Então, se a temperatura, a questão deu que era 45 graus Celsius, na escala Fahrenheit vai ser 113 graus. Certo? Então, eu resolvi aqui essa primeira questão. Ok. Algum de vocês tem dúvida? Alô? Não? Pronto. Essa aula vai ficar gravada, caso vocês queiram assistir novamente. Ok? Então, boa semana a todos. Tchau, tchau.